Feche seus olhos. Fala com Deus nesse momento. Agradece o Senhor por mais um dia, pela fidelidade dEle na sua vida. Agradece a Deus, porque Ele é bom. O Senhor é bom, sempre bom. Então agradece porque Ele tem sido bom na minha vida, na sua vida. Agradece. Deus, te agradecemos pela Tua fidelidade em nossas vidas. Te agradecemos pela Tua bondade. Te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel sempre conosco. Te agradecemos porque o Senhor fala conosco, toca nosso coração, nos incomoda. Te agradecemos porque o Teu Espírito tem ciúme de nós. Te bendizemos por isso. Pedimos que neste final de tarde, nesse início de noite, nosso coração possa estar voltado para o Senhor. Abre os nossos ouvidos. E como o apóstolo Paulo orou pelos Efésios, nós também oramos. Abre os olhos do nosso coração, para que possamos entender qual é a profundidade, qual é a largura, qual é a extensão do Teu amor conosco. Nos ajuda, Deus. Abre os olhos do nosso coração, para que possamos compreender um pouco mais de Ti. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Eu tenho que dar uns recados aqui, né, Ricardo? Só uns recadinhos aqui antes da gente começar. Os dízimos e as ofertas deverão ser entregues no final do culto. Até sair o CNPJ da igreja, pedimos que sejam entregues em dinheiro ou cheque ao portador, tá bem? O comprovante das transferências feitas deve ser enviados para o e-mail comprovante IBL Castelo, tudo junto, comprovante IBL Castelo, tudo junto, @gmail.com. Comprovante IBL Castelo, tudo junto, @gmail.com. Cultos online. Domingo às 10 horas da manhã, terça-feira às 20 horas no canal da pastora Carol no YouTube e quarta de restauração, 14 horas no canal da pastora Elza no Instagram. Eu vou repetir, 10 horas, terça-feira às 20 no canal da pastora Carol no YouTube e quarta-feira de restauração, 14 horas no canal da pastora Elza. Cultos presenciais, sempre com duração de 1 hora. Domingo 17 e 19, quarta das águas profundas, e às 20 horas, quarta-feira, claro, né? E lega-se aos sábados, às 19 horas. Então, domingo 17 e 19 horas, não precisa fazer inscrição. Quarta de águas profundas, às 20 horas, lega-se aos sábados, às 19 horas. E reuniões presenciais sempre com duração de 1 hora, princípios da fé, segunda-feira às 20, estudo bíblico, quinta, 14 e 20, reunião dos 30 mais, sexta às 20. Eu vou repetir, princípios da fé, segunda às 20, estudo bíblico, quinta, 14 e 20 horas, reunião dos 30 mais, sexta-feira às 20 horas. Se você ficou com dúvida em algum desses avisos, é só nos procurar aqui no final, que a gente passa para você. Eu não vou me alongar muito, porque o nosso tempo é curto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 5, dos versículos 1 a 6. Mateus 5, dos versículos 1 a 6. Dizem que se você quiser conhecer o Evangelho numa versão rápida, de uma vezada só, é só você ler o Sermão do Monte.
Aí você vai compreender a essência do Evangelho inteirinha, de maneira rápida. Quando Jesus ali prega, e está descrito ali em Mateus 5, 6 e 7, você vai ter uma noção clara do que é o Evangelho de Cristo Jesus, do plano de Deus para a vida do homem. Você vai entender isso de forma bem simples e bem sumária. E quando a gente fala sumária, é pelo volume de versículos, não pela profundidade. Porque, ao mesmo tempo que nós vamos ter ali um volume pequeno de versículos, em comparação à Bíblia toda, nós vamos ter a essência da mensagem do Evangelho. Então, eu queria que você prestasse atenção nos versículos 1 a 6, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eu vou até o versículo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Senhor, essa é a Tua palavra. Eu peço que o Senhor possa ministrar o coração de cada um aqui e trazer mudança necessária ao coração de cada um aqui. Que essa palavra possa ser implantada em nosso coração, impressa em nosso coração e em nossas mentes, e possa ser uma semente de mudança de vida em nós. Em nome de Jesus. Amém. É interessante a gente entender sobre o que são esses primeiros versículos de 1 a 10. E esses primeiros versículos de 1 a 10 resumem de maneira bem simples como é o caráter cristão. Como deve ser o caráter de um cristão está aqui em Mateus capítulo 5, de 1 a 10. E nos versículos de 3 até o versículo 6, Jesus fala da nossa relação vertical com Ele. E nos versículos de 7 a 10, Ele fala das nossas relações horizontais com os outros. Então, nos versículos de 3 a 6, Ele fala da minha relação com Deus, como eu tenho que ser com Deus. E nos versículos de 7 a 10, Ele fala de como deve ser a nossa relação uns com os outros. E é um grande desafio ler esse texto e entender esse texto. Esse texto é para pessoas que creem como nós. Esse texto não é para pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, que não creem em Jesus como Salvador. Porque as pessoas descritas nesse texto são pessoas de caráter equilibrado e governado por Deus. Essas são as pessoas descritas nesse texto. Eu vou repetir: pessoas com caráter equilibrado e governado por Deus. Essas são as pessoas descritas entre os versículos 3 até o versículo 10. E Jesus não está nos convidando para ser seletivos aqui. As bem-aventuranças são igualzinho o fruto do Espírito. Sabe lá em Gálatas 5, 22? Porque o fruto do Espírito não tem? Amor, paz, não tem? Vários. Cachos, um cacho, na verdade, com vários frutos. A gente, quando olha para aquele texto de Gálatas, a gente não escolhe um ou outro. Você não pode ser amoroso e não ter domínio próprio. Essa não é a opção do caráter cristão. A mesma coisa aqui. Essas características que estão aqui, quais características, Marconi? A característica de alguém que é pobre de espírito, a característica de alguém que chora, a característica de alguém que é humilde, a característica de alguém que tem fome e sede de justiça, a característica de alguém que é puro de coração, a característica de alguém que é pacificador, a característica de alguém que é perseguido por causa da justiça. Essas não são características seletivas. Então,
as características que aqui estão são características que devem compor o caráter de todo cristão. Não é uma ou outra, é uma e outra. Então nós não podemos ser pessoas que são pobres de espírito e que não choram. Até porque isso seria impossível do ponto de vista do caráter cristão e do trabalho que Deus faz em nós. Então esse é o primeiro ponto para a gente refletir. Essas são características não seletivas. Jesus não está nos escolhendo para olhar aqui e selecionar uma delas e falar assim, essa aqui eu gosto mais, eu vou buscar essa. Não é essa a mensagem do texto. A mensagem do texto é, nós precisamos de todas elas. Mais do que isso, as bem-aventuranças não são uma receita para a felicidade terrena. Embora a palavra aqui, Macários, possa significar feliz, Jesus não está falando de um sentimento. Ele não está falando bem-aventurado, ou seja, você vai se sentir bem. Não. Ele está falando de uma forma objetiva, da maneira como Deus pensa. Então, ao se referir a essas características, Jesus não está te instando a fazer isso para você ficar bem, para você ser feliz, para ter uma experiência terrena bacana. Não é isso. Ele está dizendo como Deus pensa. Então Deus pensa que a pessoa que é pobre de espírito é bem-aventurada. Deus pensa que a pessoa que chora é bem-aventurada. Deus pensa que a pessoa que tem fome e sede de justiça é bem-aventurada. Então não é uma mensagem, embora a palavra possa significar verdadeiramente feliz ou feliz, não é uma mensagem de convite à felicidade terrena, a um sentimento terreno de felicidade. É um convite a entender como Deus pensa. Jesus senta ali e fala assim, deixa eu ensinar para vocês como Deus pensa. Aliás, o Sermão do Monte é todo de ensino, né? E você vai ver Jesus ensinando como a gente ora, não é isso? Você vai ver Jesus ensinando que os fariseus fazem as coisas para ser vistas e que o cristão não deve fazer as coisas para ser visto, que ele deve fazer as coisas no seu íntimo porque ele teme ao seu Deus. Então, o Sermão do Monte é a forma como Deus pensa. Então esse é o segundo aprendizado importante para a gente avaliar. Primeiro, não é um convite para sermos seletivos, é um convite para desenvolvermos todas essas características. Segundo, não é um convite para a felicidade terrena, é um convite para entender como Deus pensa. Esse é o convite. E terceiro, Jesus não está ensinando salvação por obras. Jesus não está ensinando que a gente deve fazer isso para agradar o coração dele. Jesus está dizendo que isso atesta um coração salvo pela graça. É diferente. Jesus não está dizendo assim, faça isso porque Deus te aceita. Jesus está dizendo assim, porque Deus te aceitou e te transformou, você age assim. Você entende a diferença? Não é assim, faça assim porque senão que aí você vai conquistar a amizade de Deus. Não, não é isso. É assim, Deus se fez seu amigo na cruz. E Ele restaurou você e te capacitou para ser isso aqui. Pessoas que creem como nós, elas têm que ter isso no cerne da sua intimidade com Deus. Pessoas que não creem como nós, isso aqui é loucura. Isso é bobagem. Afinal de contas, como é que eu posso achar que é bom alguém chorar, alguém ser pobre de espírito, alguém ser humilhado? Como é que eu posso achar essas coisas boas? Mas Deus está dizendo que Ele pensa assim. E quando eu falo Deus está dizendo, é porque o próprio Cristo está dizendo e Ele é Deus. Ele está dizendo assim, o meu Pai pensa assim. E Ele não está te convidando a começar a se esforçar para cumprir as bem-aventuranças, porque se você começar a se esforçar para cumprir as bem-aventuranças hoje, pensando que com isso você vai conquistar a amizade de Deus, você já começou errado. Ele está te convidando para entender que se você é salvo pela graça, isso vai ser o seu comportamento, vai acontecer em você.
porque você vai se aproximar de Deus e Ele vai te convencer cada vez mais que esse é o comportamento que Deus deseja. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui. Não é para ser seletivo, é a forma como Deus pensa. E não é um convite à salvação pelas obras, à expiação da nossa culpa pelas obras, porque isso não tem a menor chance de acontecer. Nós não cremos assim. Mais do que isso, é um padrão de vida tão alto que a gente poderia ficar meio desesperado. A gente podia começar a pensar assim, isso não tem jeito de fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar nesse ponto? Mas o Sermão do Monte é fé vivida. O John Stott fala assim, ele é reflexo da manifestação da graça na vida do cristão. Ele é o ideal posto pelo próprio Espírito no coração daquele que deseja servir ao Senhor com todo o coração. Eu vou repetir. O Sermão do Monte é fé vivida. Ele é reflexo da manifestação da graça na vida do cristão. Então eu estou dizendo que o Sermão do Monte é uma manifestação. Você não busca de maneira intencional fazer. Você se humilha e diz para Deus que você não dá conta de fazer. Por isso ele é fé vivida. Ele é fé experimentada. E ele é aprendizado. Que a gente vai vivendo e experimentando. Vai vivendo e experimentando. O Sermão do Monte não é um convite às obras. Ele é um convite ao reconhecimento da incapacidade. E ele é um convite à compreensão do caráter do próprio Deus. Isso é o Sermão do Monte. Fica claro para vocês isso, meus queridos? Claro para vocês? E aí, eu queria separar 3 coisas aqui. E é bem interessante. As pessoas descritas, as qualidades recomendadas e as bênçãos descritas. Quem são as pessoas? Eu já falei, cristãos equilibrados. Expressão do caráter de como um cristão deve ser. Então entenda, o Sermão do Monte descreve pessoas de caráter equilibrado na visão de Deus. As pessoas descritas aqui, porque Deus está falando de pessoas, Ele está falando assim, bem-aventurados os pobres. Então Ele está descrevendo pessoas aqui, que são pobres de espírito, que são humildes, que têm fome e sede de justiça. Ele está descrevendo pessoas. Quem são as pessoas descritas? Cristãos equilibrados. Essas são as pessoas descritas. Eu estou dizendo para você que cristãos equilibrados, eles se acham pobres de espírito, eles choram, eles são humildes, eles têm fome e sede de justiça, eles são misericordiosos, eles são puros de coração, eles são pacificadores e eles têm a graça de ser perseguidos por causa da justiça, de continuar o ministério que diversos homens de Deus começaram desde lá dos discípulos. As pessoas descritas são cristãos equilibrados. Então, sabe quando a gente se pergunta assim, o que é ser um cristão equilibrado? Sabe quando a gente se pergunta isso? Ou quando a gente se pergunta assim, o que é ser um cristão genuíno? Quantas vezes a gente já se perguntou isso, não já? O que é ser um cristão genuíno? Está aqui, em Mateus 5, de 3 a 10. Isso é ser um cristão genuíno. Cristão genuíno é isso aqui. São essas as pessoas descritas, genuínos e equilibrados. Quais são as qualidades recomendadas? São qualidades espirituais. Não são qualidades materiais, físicas de uma vida terrena, são qualidades espirituais, fruto de um coração totalmente quebrado diante de Deus. Essas são as qualidades aqui recomendadas. Não são qualidades focadas em benefícios terrenos. O foco de Jesus no Sermão do Monte não é material. Porque quando ele fala bem-aventurados, a gente pode acreditar que ele está focando no material. Não é, o foco não é material. Ele está falando de qualidades espirituais. E se elas são espirituais, elas só podem ser o quê? Produzidas, geradas no seu coração pelo Espírito. Porque elas são qualidades espirituais.
Basta ver em Mateus 6,33, que ele não está falando de qualidade física, nem de qualidade terrena. Porque lá em Mateus 6,33, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, eu vou ler para você brevemente. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. São essas as qualidades que Jesus está tratando aqui no Sermão do Monte. São qualidades espirituais. É o que ele chama de justiça. Justiça para Deus, portanto, é o quê? É ser pobre de espírito. É ser humilde. É ter fome e sede de justiça. Justiça para Deus é isso, são qualidades espirituais. Volto a dizer, isso é para pessoas que creem como nós. Que Jesus Cristo, quando eu falo pessoas que creem como nós, sabe? Se em teu coração creres, não é? Que Jesus, não é? É o Filho de Deus ressurreto, não é isso? Não é? Que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É para gente como nós que acredita nisso aqui. As qualidades recomendadas. Sabe quando a gente conversa com as pessoas e fala assim, eu gostaria de ser mais isso, mais isso, mais isso, mais isso? É como se Jesus sentasse ao nosso lado e falasse assim, eu gostaria que você fosse isso, porque isso é o meu propósito para você. São as qualidades recomendadas. Da presença viva e manifesta de Deus hoje e amanhã. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, não dá para entender. Mas ele fala que guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. É isso. É o tipo de benefício que não atrai ninguém que não tem fé genuína em Cristo. E vendo isso, eu me levo a refletir por que nós estamos seguindo a Cristo, não é? E isso não é uma reflexão para colocar um peso sobre nós, é uma reflexão para colocar um pensamento em nós sobre por que seguimos a Cristo. Qual é a nossa compreensão de seguir a Cristo? E o que Deus valoriza? Aí eu vou falar só das 4 primeiras. E é interessante que em 1 Timóteo 4,15, tem um versículo que sempre me marcou muito, que Paulo fala assim para Timóteo. Timóteo, meu querido, toma cuidado de ti e da doutrina, para que todos vejam o teu progresso. Essas qualidades aqui refletem uma vida cristã em evolução, uma vida que está progredindo, está crescendo. Uma vida cristã que progride. E as 4 primeiras qualidades refletem a maneira como a gente se comporta com Deus. Vamos pensar em cada uma delas rapidamente? A primeira é pobre de espírito. A pobreza e humildade aqui referem-se ao homem que se reconhece pobre diante de Deus. Deus não resiste ao coração quebrantado. Jesus disse que foi ungido lá em Isaías 61:1 para pregar o quê? O evangelho aos homens quebrantados. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes, né? Então aqui, pobreza de espírito é ser quebrado. É reconhecer o estado natural do homem de afastamento de Deus.
E eu perguntei por que a gente tem que seguir a Cristo. A causa central e essencial para que nós sigamos a Cristo é a gente compreender e pedir a graça de Deus para nos dar um entendimento de que nós estamos separados dele por causa do pecado. Que o pecado criou um abismo entre nós e Deus. E que isso é muito ruim na essência. Não é porque eu vou receber bênção A, bênção B, bênção C, não é isso, é só um reconhecimento pleno de que eu preciso de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa falência espiritual diante de Deus. Somente pela graça nós podemos ser restaurados. Nós somos falidos diante de Deus. Depravação total. O rompimento da aliança de Deus com o homem nos fez falidos, quebrados. Marconi, mas não tem nada de bom que ficou no ser humano? Tem algo de bom que ficou no ser humano, que é a própria natureza do próprio Deus nele, porque nós somos a imagem e semelhança. Mas pensa quando você pega um arquivo corrompido no computador e tenta abrir um arquivo corrompido. O arquivo está lá, mas ele está corrompido. Você não vê nada. Não tem como usar. E apesar da gente conseguir cumprir atos de bondade, eventualmente, porque nós temos a natureza de Deus em nós, a nossa essência é quebrada. A nossa essência é desgraçada. Nós somos falidos espiritualmente. Nós somos falidos, nós não temos a capacidade de nos conectar a Deus, porque nós perdemos a conexão com Ele, no dia que o homem escolheu andar pelos seus próprios caminhos. Isso por si só deveria ser uma razão firme no nosso coração para a gente começar a pensar: Deus, eu preciso do Senhor, porque eu sou falido espiritualmente. Mas Jesus fala de uma segunda característica aqui dos que choram. O cristão moldado por Cristo chora por sua pecaminosidade latente. Chora porque ele sabe que ele é pobre de espírito. Então você percebe a evolução? Ele percebe que ele é pobre de espírito, o que ele faz? Ele chora. O Elber César, que faleceu há 2 anos atrás, lá de Viçosa, da revista Ultimato, ele dizia assim num texto dele: mesmo que você não tenha chegado ao ponto de satisfazer a vontade de pecar, é justo que você lamente diante de Deus o potencial pecaminoso do qual é portador. Já é um transtorno e sinal de decadência a vontade de mentir, a vontade de adulterar, a vontade de aparecer, a vontade de roubar, a vontade de difamar. Nesse caso, você confessa não o pecado cometido, mas o pecado desejado. Esse tipo de confissão é saudável, pois revela que você tem consciência pessoal da queda, da vulnerabilidade e da necessidade do auxílio do alto. Da queda, da vulnerabilidade e da necessidade de auxílio. Quem é pobre de espírito reconhece a queda, reconhece que é vulnerável e reconhece que precisa de ajuda. Por isso chora. Você pode ver que quando a gente está num momento da vida da gente que a gente está cheio de si mesmo, meio acreditando demais nas nossas capacidades, as lágrimas não costumam vir aos nossos olhos. Mas as lágrimas vêm aos nossos olhos quando a gente se sente o quê? Vulnerável. Quando a gente perde o controle, a gente chora. Quando a gente perde o controle porque a gente perdeu um ente querido, quando a gente perde o controle porque a gente perdeu o trabalho, quando a gente perde o controle porque a gente perdeu um casamento, quando a gente perde o controle porque a gente perdeu um filho, quando a gente perde o controle porque um ente querido está sofrendo com alguma coisa, quando a gente perde o controle, como ele foge das mãos da gente, o que a gente faz? É comum que a gente chore, que a gente reconheça que é fraco. Esse é o tipo de raciocínio, de qualidade que o homem espiritual tem. Ele é pobre de espírito e porque ele é pobre, ele chora. E isso molda nele uma terceira característica, que algumas tradições vão chamar de manso e outras traduções vão chamar de humilde.
O homem moldado pelo Espírito Santo de Deus é manso, é dócil, é gentil, ele é cortês, ele exerce o autocontrole. Essa é a terceira característica que está aqui falando da nossa relação vertical. Os mansos entendem a luta na própria, que a luta na própria força não vence batalha. O manso olha para o outro e reconhece que o outro é tão fraco quanto ele, por isso ele começa a desenvolver a misericórdia. Marconi, mas eu não consigo entender por que eu preciso ser manso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Humilde ao ponto de entregar a própria vida por mim e por você. Nós cremos assim. O apóstolo Paulo vai falar lá em Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo, até a morte, e morte de cruz. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, o homem que é um homem temente a Deus, o que acontece com ele? Ele sabe que ele é pobre de espírito, por isso ele chora. Ele sabe que ele é pobre de espírito, por isso ele chora. E aí, olha só, bem-aventurados os humildes, mansos, e ele desenvolve a humildade. Ele começa a entender que Deus é o mais importante. E aí, Jesus fala da quarta característica. Esse homem que é pobre de espírito, esse homem que chora e que clama pelo pecado latente que há nele, esse homem que desenvolve a humildade e o quebrantamento, começa a ser um homem que tem fome e sede de justiça. Ele começa a ter fome de Deus. Ele começa a ter sede de Deus. E Deus começa a tomar o coração dele de tal forma que ele começa a fazer todas as coisas pensando em como ele pode agradar a Deus. Ele pensa em justiça moral, ele pensa em justiça num relacionamento correto com Deus, ele pensa em justiça social, o coração dele começa a ficar quebrantado quando ele vê injustiça lá fora. Que trajetória árdua que nós temos. Que trajetória árdua que nós temos. E o que isso tem a ver comigo e com você? Não é? Nós o que cremos em Cristo Jesus. Tem uma lógica clara de progressão espiritual aqui. Como John Stott diz, não sou eu. Ele diz, você reconhece que é pobre, aí você chora, aí você fica mais humilde e Deus te dá sede de justiça. Isso vira característica do seu coração. E aí ele vai falar que isso vai fazer com que seus relacionamentos horizontais mudem. Você passa a ser misericordioso, você passa a ser bondoso. Então essas características verticais vão trazer os versículos 7 a 10 das características horizontais. Você não vai conseguir ser diferente. O que é importante para nós é que a gente precisa entender que esses versículos não são um chamado à sua ação. Esses versículos são um termômetro. Quando a gente coloca um termômetro, todos vocês tiveram que entrar aqui, foram medidos na sua temperatura.
Não é isso? Esses versículos deveriam ser para a gente um termômetro de Deus. Ele deveria colocar em nós e aparecerem 4 indicadores lá assim, ó, de 1 a 10. Imagina assim, se Deus colocasse um termômetro em nós e na hora que saísse o resultado do termômetro, a primeira coluna me disse o tanto que você se reconhece pobre. Aí imagina que a segunda coluna mostrasse o quanto que você chora por causa das suas circunstâncias, de quem você é. E a terceira coluna mostrasse o tanto que você é humilde. E a quarta mostrasse o tanto que você tem fome e sede de justiça. Esses versículos não são para ser um chamado à ação. Eles são para ser um termômetro. Eles deveriam medir a nossa temperatura com o nosso Deus. Qual é a parte aqui das promessas incríveis que nós vamos receber? Nós estamos acostumados a vir nos cultos que a gente tem que ouvir que a obediência gera um resultado positivo. E a gente começa a fortalecer na cabeça da gente uma lógica perniciosa do mérito. Que se eu faço, Deus age para me recompensar. Nós precisamos ser daqueles homens que fazem independente da recompensa, mas porque a gente ama estar na presença do Pai. Porque se Jesus fosse pensar na recompensa na hora de ser morto, ele nem viria. Não teve recompensa nenhuma. Teve a recompensa que Deus nos resgatou. Mas isso custou um preço para Ele. Para Ele custou um preço. Jesus era alguém que tinha todas essas características, obviamente, porque era o próprio Deus. É o próprio Deus. Então Ele está me convidando e está convidando você a termos essas características. Qual que vai ser o benefício, Marconi? A paz que excede todo o entendimento. Você vai começar a ficar louco. Você vai começar a ser aquele que falava como Paulo, o morrer para mim é lucro. Quantos de nós aqui dá conta de dizer isso? De verdade. E eu não estou falando isso aqui para você sair ali se culpando e colocando um peso e um ônus como você tem que ser, porque aí você não entendeu nada. Você é incapaz de viver isso aqui por sua própria conta. Incapaz. Entenda isso. O pobre de espírito é aquele que chega em casa e fala assim: não dou conta. Senhor, não dou conta. Eu ouço as mensagens, mas elas não entram no meu coração. Eu ouço as pregações, mas elas não entram no meu coração. Eu acho mais bacana fazer isso, 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 do que aproximar do Senhor. É fato. É fato. Esse sou eu estou me entregando aqui. Eu sou pobre de espírito. Me ajuda. Eu sou falido, me ajuda. Eu não dou conta. Preciso que o Senhor me ajude. Preciso que o Senhor me faça chorar por isso. Desenvolver uma umidade profunda dentro de mim, a ponto da justiça ser alguma coisa que vem no meu coração como fome, sede. Eu quero ser justo. Essas são as características chamadas por Jesus. E você não tem que fazer isso para ninguém ver. É engraçado que quando Jesus estava falando dos fariseus, ele sempre usava 2 expressões. Quando ele falava daquilo que estava escrito na Bíblia, ele falava, está escrito. Mas quando ele falava, quando as pessoas diziam alguma coisa, eles sempre diziam, olha, as pessoas dizem, ou foi dito. Ele sempre dizia isso, foi dito. Quando Jesus falava foi dito, ele estava falando de coisa que o homem falou, não que Deus falou.
Ele dá esse exemplo quando ele fala, por exemplo, da justiça dos fariseus. Foi dito que vocês têm que ser justos como os escribas e fariseus. A justiça de vocês tem que exceder muito isso. Porque a justiça deles é aquela para aparecer. A minha é aquela no escondido. É no quarto. Então, quando você jejuar, ninguém precisa saber. Quando você orar, ninguém precisa saber. Quando você entregar alguma oferta, ninguém precisa saber. Porque essa justiça de aparecer foi dita, essa não é a minha. Amém, queridos? Esse é um desafio para nós, não é? Ser pobre, chorar, se humilhar e ter fome e sede de justiça. Esse é um desafio para nós. Eu queria, antes que a gente encerrasse, eu tenho mais 5 minutos, chamar aqui o Ricardo e o Bruno, não é isso? Bruno, vem cá, por favor. Hoje é aniversário da Lagoinha Castelo e é dia do pastor. Paulinha, verdade, Paulinha é pastora. Como é que você esquece disso, né, meu amigo? Natália, vem cá orar, querida. Ela veio aqui só para te ver. Vem cá orar, nós vamos orar pelos pastores. Dia deles. E dia da igreja também, né? 5 anos. Não é? Você vai orar pelos irmãos, Natália? Amém. Amém. A Kelly, cadê a pastora Kelly? Vem cá, Kelly, também. Esqueci dela. Marconi, tem mais, tá vendo? Pois, me lembraram ali agora. Amém, glória a Deus. Vamos estender. Amém. Vamos estender as nossas mãos, gente, por favor. Vamos abençoar a igreja e a liderança que está representando os outros que não puderam vir. Né? Estende as suas mãos, comece a abençoar. Comece você a usar a sua palavra de gratidão ao Senhor por esta igreja, o qual o Senhor te colocou. Comece a agradecer o Senhor nesta hora e neste momento. Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nesta noite, ó Pai. Nós agradecemos o Senhor pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Nós te agradecemos ao Senhor pela Tua graça e pela Tua paz, ó Pai, sobre esta igreja. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, pela Tua infinita misericórdia sobre esta igreja e sobre cada membro desta igreja. Nós agradecemos ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque até aqui nós podemos falar que o Senhor tem nos ajudado, porque foi o Senhor quem permitiu esses 5 anos desta igreja. Nós agradecemos ao Senhor que grandes coisas o Senhor tem feito e grandes coisas o Senhor fará. E peço a Ti agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a nos humilhar diante do Senhor, como foi lido aqui na Tua palavra nesta noite. Leva-nos, ó Deus, a nos humilhar diante do Senhor, para sermos bem-aventurados, ó Pai, mas para engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, através das nossas vidas, que as pessoas venham conhecer Deus através das nossas vidas, ó Pai. As pessoas não verem Deus, mas pode ver através das nossas vidas, em nome de Jesus. E agradecemos ao Senhor, meu Deus, por esta liderança de Lagoinha, a começar pelo Léo e pela Carol, o qual o Senhor colocou. Nós te agradecemos pela vida deles, cobre eles com Teu sangue nesta hora, e cada líder que está aqui em cima, Pai, nós também agradecemos ao Senhor, bendizemos o Teu santo nome por cada um que está aqui nesta noite. Continua dando graça, continua dando sabedoria e discernimento, ó Deus, para conduzir a Tua igreja, o Teu povo. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Depois, no final, você não pode dar um abraço, mas você pode chegar perto e dar um abraço com o coração nos nossos pastores. Vai para casa e pensa nesse termômetro na sua vida. Pensa se Deus colocasse um termômetro em você hoje, o que ia aparecer lá na coluna do pobre de espírito, na coluna do que chora? Você tem chorado bastante ou pouco diante de Deus? O
que ia aparecer na coluna da humildade, o que ia aparecer na coluna da sede e fome de justiça. E na hora que você tiver esse diagnóstico dado por Deus, não se enche de justiça própria não. Só fala assim: Deus, ó, o diagnóstico está aqui. O Senhor sabe como precisa ser, me ajuda. Me ajuda, porque eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu sou falido espiritualmente. E eu preciso do Senhor, para que o Senhor possa me fazer pobre de espírito, para que o Senhor possa me fazer cada dia mais chorar diante do Senhor, ser humilde e ter fome e sede de justiça. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, essa mensagem tocou o seu coração? Não guarde tão somente para você. Compartilhe com as demais pessoas através da sua rede social. Tá bom? Deus te abençoe.